Ontem também a gente acompanhou a palestra, né, do advogado Antônio Augusto Maia Santos, que é especialista em direito eleitoral. Ele é filho do Antônio Augusto, que foi por muitos anos plantão esportivo na época da Rádio Guaíba, e ele também já lançou vários livros sobre a questão do direito eleitoral, e ontem então proferiu uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Montenegro, na OAB, ali próximo ao Fórum, falando sobre as eleições de 2024, né, as mudanças que estão aí previstas, as novas regras, o que muda, que principalmente os candidatos, pré-candidatos, que nós já estamos em pré-campanha, falta menos de um ano para a eleição de 6 de outubro do ano que vem, quando serão eleitos prefeito, vice-vereadores. Então participaram alguns dirigentes políticos, pré-candidatos, advogados, para tomar conhecimento e buscar mais informações sobre essas novas regras. E a gente aproveitou, tinha sessão de autógrafos do novo livro também. A gente aproveitou e conversou lá um pouquinho antes de iniciar a palestra com o Dr. Antônio Augusto, falando então sobre as novas regras para as eleições municipais de 2024. Nosso palestrante aqui na OAB em Montenegro, lançando o livro Reforma Política Sem Fantasias, mas principalmente, doutor, o senhor vê aí, tem várias, não só advogados, mas também pessoal dos partidos políticos, pré-candidatos. O pessoal está interessado por causa do pleito do ano que vem, falta menos de um ano. Teremos algumas novidades para essa próxima eleição, mesmo não tendo passado uma reforma? Olha, existem dois elementos novos no processo eleitoral de 2024. Primeiro é a redução do número de candidatos a vereador. 100% do número de vagas a preencher, mais uma vaga. E também uma obediência em torno das cláusulas de 30% no mínimo para um gênero e 70% para o outro. Colocando na prática em Montenegro, são 11 candidatos por partido, porque nós temos 10 cadeiras na Câmara. Antes eram 15, né? E no caso dos candidatos seriam 30% na cota, aí no caso mulheres, principalmente, que é mais difícil, são 4 mulheres desses 11, então. E isso é um controle obrigatório, sob pena de indeferimento do registro de toda a composição do DRAP, que é o documento de registro de atos partidários. Isso é muito importante e isso teve uma consequência dadas as reduções dos números de candidatos, porque outrora eram 150%, tivemos agora para 100% mais um. E o outro dado diz respeito às federações. As federações acontecidas em 2022 se reproduzem em 2024. O TSE tem pendentes lá algumas consultas em torno dessa matéria, mas para município é novidade a federação. Então a federação que aconteceu em 2022 nos estados, mirando no pleito presidencial, se reproduz no pleito municipal de 2024. E que a federação, assim, semelhante à coligação, à aliança? A federação é uma aliança, porém ela se distingue da coligação porque ela tem um prazo rígido de duração, no mínimo 4 anos. A coligação se esboroava no dia do pleito. Também é importante destacar que a federação ela se mantém ativa e consolidada no pós-eleição, qual seja, na titularidade das casas legislativas. Portanto, em caso de substituição de um parlamentar, de um vereador, de uma vereadora, haverá a obrigatoriedade da obediência ao desempenho da federação. Portanto, a federação funciona como um partido único, diferente da coligação, que outrora tinha um protagonismo, mas a resolução da fidelidade eliminou e a federação, por sua vez, soterrou a hierarquização ou a sucessão e substituição das cadeiras em razão de que ela, a federação, tem um estatuto tombado junto ao Tribunal Superior Eleitoral que prevê ali essa fidelidade. Uma coisa que não mudou, eu não sei se tem alguma previsão de alteração, é o voto que é proporcional para a Câmara de Vereadores. Então hoje difícil o eleitor entender que não são os mais votados muitas vezes que entram, por exemplo, que são 10 vereadores, às vezes um com menos voto entra e o outro com mais voto não entra. Isso vai continuar ou pode ter mudança? A mini-reforma, que não foi votada em 2023 e que trazia um dispositivo aperfeiçoando, vamos dizer assim, as questões relacionadas às sobras eleitorais, não foi discutida. Então, o que é mencionado, e tu ilustras aí com muita propriedade, é o fato de que
Os partidos, porque não tem mais coligação proporcional, eles precisam fortalecer as nominatas, porque as nominatas precisam obedecer às exigências de quociente eleitoral, quociente partidário, e precisa atingir ainda, para a titularização de mandato, os 10% do quociente, para que o mais votado seja titular da cadeira. E aí vem, então, esta ponderação que tu fazes, qual seja, muitas vezes, uma candidata ou um candidato são muito bem votados, mas, primeiro, não atinge o quociente eleitoral, não forma o quociente partidário. E agora, por terceiro, não forma o percentual dos 10% que viabiliza o acesso à cadeira. Então, é preciso que os partidos tenham a certeza de que os pretensos pré-candidatos, para que sejam eleitos futuramente, têm que ter, na verdade, uma trajetória no município de modo a ter uma votação expressiva, sob pena de não fazer quociente. Se não fizer quociente, não vai ter representação na Câmara. E a questão do última cadeira, que sempre é uma dúvida, né? Aquela sobra dos votos, quem é que entra? Por exemplo, nós temos aqui 10 cadeiras em Montenegro. Todos os outros municípios da região têm 9 vereadores, Montenegro tem 10. É um número par, até um número, né? Raramente eu acho uma Câmara de Vereadores com um número par. Mas aquela disputa da última cadeira. Geralmente esta última cadeira, ou às vezes a penúltima também, são discutidas pelo resultado eleitoral a partir das sobras. Com a redistribuição das sobras em proporção aos partidos que não obtiveram o quociente, há uma possibilidade de partidos que não obtiveram, digamos, na votação direta do preenchimento da maioria das cadeiras, a titularidade de uma cadeira, por força das sobras, que prioriza os partidos que não fizeram o quociente, podem alcançar a titularidade e ter um mandato eletivo junto ao Parlamento Municipal. É importante. Muito bem. E o novo livro, Reforma Política Sem Fantasias, o senhor está lançando, onde é que quem tiver interesse, onde é que pode adquirir? Bom, o livro diz respeito a um conjunto de ensaios em torno de questões relacionadas à representatividade. O livro é fruto de uma inquietação minha intelectual e estudo isso há muito tempo. O direito eleitoral me levou a ter curiosidade sobre os aspectos relacionados à estrutura republicana. Isso não é de hoje, eu era estudante de direito. Então eu vinha separando material, pesquisando, estudando. E este livro aí já é o segundo em torno de reforma política. O primeiro foi lançado em 2009, e este aqui é uma compilação de ensaios. E eu abordo aqui as propostas que tramitam no Congresso Nacional, buscando a redução do número de deputados federais, a redução do mandato de senador de 8 para 4 anos, a possibilidade de readequação dos números de deputados federais por estados, adequando a realidade da federação. Cito como exemplo aqueles estados que partem de um mínimo de 8. A Constituição Federal não pode engessar um mínimo de 8, porque, a rigor, alguns estados que têm 8 deveriam ter 1 ou 2. Não sou eu que digo. São os estudos a partir dos censos demográficos. Também trato das questões das candidaturas avulsas ou independentes, que são relacionadas às possibilidades das pessoas concorrer sem vínculo partidário. E trato também de aspectos relacionados aqui, por exemplo, à necessidade de obtenção de uma certificação sobre o conceito de cidadania a partir das escolas, das universidades, para que as crianças, desde pequenas, saibam elementos básicos da vida cotidiana, porque se diz, não se forma ninguém para disputar a eleição, mas se isso for matéria de currículo escolar, o Brasil tem 4 porquês, 2 juntos, 2 separados, 2 com acento e 2 sem, mas não se ensina a cidadania para as crianças nas escolas. Então eu penso que isso é muito importante, compilei tudo isso a partir de projetos da Câmara e do Senado, e esse é o objetivo do livro. Muito bem, sua voz é conhecida, né? Os mais antigos principalmente. Eu lembro do Antônio Augusto, filho de jornalista, então. Isto, meu pai tem gol, aonde Antônio Augusto? E eu, desde muito pequeno, eu aprendi com ele que o microfone, que o rádio, que a gravação para a informação de uma entrevista, ela tem uma importância. E ele sempre me dizia que eu deveria me expressar com clareza, porque a minha profissão tem muitas expressões que são expressões, às vezes, de difícil compreensão. Então eu procuro respeitar o papel do jornalista, do produtor, do apresentador, do comentarista, mas, sobretudo, me fazer entender. Porque as pessoas que ouvem o rádio são as pessoas que gostam de informação por excelência. Porque tu te lembras que quando surgiu a internet, vão matar o rádio, vão acabar com o rádio. O rádio ficou mais forte, que as emissoras de rádio têm lá os seus canais, têm os seus spots. Então eu valorizo muito o rádio e eu não posso deixar de dizer aqui que eu tenho muito orgulho e muita alegria de ser filho do Antônio Augusto.
Muito bem, obrigado. Doutor. Está aí então a entrevista que a gente fez ontem, um pouco antes do início da palestra, aliás, excelente palestra do Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, lançando o livro Reforma Política Sem Fantasias, e ele que é especialista, é professor e autor de diversos livros na área de direito eleitoral. Palestra que aconteceu ontem à noite na subseção da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Montenegro.